pessoal, eu me chamo Mateus e vou dar uma aula sobre a salvação. De todas as aulas, esta é mais importante porque se trata do bem mais precioso que nós temos, que é a vida humana. Vocês já devem ter ouvido falar que precisam da salvação, que Jesus salva, mas ser salvos do quê? Então, usando trechos da Bíblia e sendo o mais objetivo possível, vou tentar responder essa pergunta. Então, vamos lá? Antes de responder essa pergunta, é bom a gente conhecer o plano original que Deus tinha para o homem. Né? O plano original que Deus tinha para o homem é aquele que ele deu a Adão e Eva no início da sua criação. Ou seja, Adão e Eva eram imortais, eles tinham a vida eterna. Eles viviam num lugar cheio de harmonia, de paz, sem doenças, sem dores e sem morte. Mas como Deus não queria criar robozinhos pré-programados para amá-lo, ele deu para o homem o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre fazer o bem ou o mal, entre obedecê-lo ou desobedecê-lo. E bem no capítulo 3 do livro de Gênesis, ocorreu a queda do homem, quando o homem desobedeceu a Deus. Em Gênesis 3, versículo 1 ao 3 e versículo 6, diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. a partir deste momento, o homem começou a morrer. Muitos anos depois, no tempo de Moisés, Deus estabeleceu mandamentos e leis para os homens poder obedecê-lo. Porém, é impossível obedecer a todas essas leis e mandamentos. Então, isso significa que o homem, por si mesmo, desobedece a Deus toda hora. E no versículo 23 do capítulo 6 do livro de Romanos, a primeira parte, diz: Porque o salário do pecado é a morte. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56 diz: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. então, descumprir ou desobedecer a lei de Deus é pecado e o pecado nos leva à morte. Então, pelo homem não ser capaz de obedecer todas essas leis, então nós estamos condenados à morte. Então, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar dessa morte. E em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Destaque aqui é para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna significa imortalidade, ou seja, igual ao estado que se encontravam Adão e Eva antes de pecarem. Para você ser salvo, você precisa receber Jesus em seu coração e aceitá-lo como seu Salvador. Em Apocalipse 3,20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E está escrito em Romanos 10, versículos 9, 10 e 13. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você não precisa fazer nada para ser salvo. A única coisa que você precisa fazer é receber Jesus no seu coração e aceitá-lo como seu Salvador. Mas por ser tão simples assim, muitas pessoas custam acreditar. Elas acham que precisam trabalhar para ser salvas ou se santificar ou até fazer penitências e sacrifícios, mas não é necessário. Em Efésios 2:8-9 está escrito o seguinte: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. então, o curso natural da nossa vida é que cada um de nós morra. Esse é o resultado do pecado. Todos morrem por causa do pecado. Só que a diferença é que quando você recebe Jesus e você é salvo, quando Jesus voltar na segunda vinda, se você já tiver morrido, você vai ressuscitar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz o seguinte: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Mateus 27, versículos 50 ao 53, é um dos trechos mais impressionantes da Bíblia que fala sobre a ressurreição. E diz o seguinte: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse momento, Jesus morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, nesse trecho é bem claro que diz que Jesus, quando ele ressuscitou, os santos que tinham morrido até aquela época, eles ressuscitaram, saíram das suas covas e entraram na cidade santa. Isto quer dizer, entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. E em outro trecho, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 até o 11, fala sobre as pessoas que viram Jesus depois de que ele ressuscitou. E diz o seguinte aqui: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. então, você não quer aproveitar agora e abrir seu coração para Jesus e recebê-lo como seu Salvador e assim herdar essa vida eterna, uma vida bem melhor, sem doenças, sem dores e sem morte? Então, se você quiser, é só repetir essa oração comigo. Querido Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e me dá a vida eterna. Eu te recebo como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe você, a sua família, seu trabalho e espero que tenha sido esclarecedor. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, comentário, sugestões, escreva para o meu e-mail que está passando aí, aqui embaixo, aqui na tela. E eu, assim que possível, vou responder cada um, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.